Queridos amigos, bem-vindos ao nosso encontro virtual do Lar Fabiano de Cristo para um momento de reflexão, de prece, de ligação com a espiritualidade maior, com esse Mestre amado, para que possamos equilibrar nossos espíritos, fortalecer nossa fé, receber energias que nos revitalizem fisicamente, porque Jesus nos prometeu: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. E nós sabemos que Jesus cumpre todas as suas promessas. Então hoje nós temos um texto do livro Opinião Espírita, psicografado por Chico e Valdo Vieira, mensagens de Emmanuel e André Luiz, e o título é Economia Espírita, que nos remete também ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11. E André Luiz começa dizendo: o Espiritismo abrange com a sua influência regenerativa e edificante não apenas a individualidade, mas também todos os círculos de atividade em que a pessoa respire. É assim que o Espiritismo na economia valoriza os mínimos recursos, conferindo-lhes especial significação. Vejamos o comportamento do espírita diante dos valores considerados de pouca monta. Livro respeitável, não entregará a fome do cupim. Diligenciará transferi-lo a companheiros que lhe aproveitem a leitura. Jornal espírita lido, não alimentará com ele um monte de lixo. Respeitar-lhe-á o valor, fazendo-o circular, notadamente entre os irmãos, entregues à faina rural ou em núcleos distantes, ou ainda entre reclusos em hospitais e penitenciárias, sem maiores facilidades para o acesso ao conhecimento doutrinário. Publicações de qualquer natureza. Não fará com elas fogueiras sem propósito. Saberá empacotá-las, entregando-as aos necessitados que muitas vezes conquistam o pão catando papéis velhos. Objetos disponíveis. Não fará dos pertences sem uso elogio à inutilidade. Encontrará meios de movimentá-los sem exibição de virtude, em auxílio dos irmãos a que possam prestar serviço. Móvel desnecessário. Não guardará os trastes caseiros em locais de despejo. Saberá encaminhá-los em bases de fraternidade para recintos domésticos menos favorecidos, melhorando as condições do conforto geral. Roupa fora de serventia. Não cultivará pastagens para as traças. Achará meios de situar com gentileza todos os petrechos de vestuário, cobertura e agasalho, em benefício de companheiros menos quinhoados por vantagens materiais. Sapatos aposentados. Não fará deles ninhos de insetos. Providenciar-lhes-á reforma e limpeza, passando-os cordialmente àqueles que não conseguem o suficiente para se calçarem. Medicamento usado, mas útil. Não lançará fora o remédio de que não mais careça e que ainda apresenta utilidade. Cedê-lo-á aos enfermos a que se façam indicados. Recipientes, garrafas e vidros vazios. Não levantará montes de cacos onde resida. Empregará todos os invólucros e frascos sem aplicação imediata na benemerência para com o próximo em luta pela própria sustentação. Gêneros, frutos, brinquedos e enfeites sem proveito no lar. Não exaltará em casa o egoísmo ou o desperdício. Lembrar-se-á
de outros redutos domésticos, onde pais doentes e fatigados, entre crianças enfraquecidas e tristes, receber-lhe-ão por bênçãos de alegria as pequenas dádivas de amor em nome da solidariedade, que é para nós todos simples obrigação. E André Luiz finaliza dizendo que a economia espírita não recomenda desapreço à propriedade alheia e nem endossa o esbanjamento, seja no lar ou na casa de assistência coletiva, no campo ou no vilarejo, nas grandes cidades ou nas metrópoles. É a economia da fraternidade que usa os dons da vida sem abuso e que auxilia espontaneamente, sem ideias de recolher agradecimentos ou paga de qualquer espécie, por reconhecer diante do Cristo e dos princípios espíritas que os outros necessitam de nós como necessitamos deles, de vez que todos somos irmãos. Então, André Luiz, há alguns anos atrás, já estava apontando o caminho da reciclagem, da sustentabilidade, e nós podemos ficar felizes de ver o quanto nossa doutrina é evoluída, o quanto ela vai indicando o caminho por onde nós poderemos seguir com tranquilidade e sentindo muita alegria por cumprir com a nossa obrigação, auxiliar a quem precisa. E o Evangelho, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita, no item 11, a beneficência, nos aponta com declarações, com depoimento de Adolfo, do espírito Adolfo, bispo de Argel, em 1861. É um texto muito bonito e nós vamos retirando algumas colocações desse espírito superior. Esse item nos garante o quanto esse mundo será ditoso, pleno de alegrias do coração, sem remorsos nem indiferença para perturbá-lo, quando formos capazes de ser generosos, tornar os outros felizes. Fala que nenhuma festa mundana nos proporcionará tanta felicidade do que agir como representantes da divindade, levando alegrias àqueles que só conhecem as vicissitudes e amarguras da vida. Quando eles receberem o pão, o abrigo, a palavra consoladora, a esperança, onde só havia o infortúnio, a dor, o desespero, não haverá recompensa maior do que ver suas expressões de júbilo. Ele lembra as palavras de Jesus quando diz: quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Em sua exortação, o Espírito nos diz: a prática da caridade ainda pede que creiam em suas palavras quando ele diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Assim, aliviar as dores, sejam materiais ou espirituais, dos velhos, dos pobres, das crianças, dos desvalidos, dos deserdados dos bens desse mundo, nos levará a colher já nesse mundo doces alegrias. E depois, só Deus sabe. Então, essas belas recomendações do espírito Adolfo, bispo de Argel, nos dá o encerramento do que significa a economia espírita, aqueles pequenos gestos que nos parecem tão sem importância, e a importância também do desapego. Há muitas lições nesses textos e nesse capítulo, nesse item do Evangelho. Como Jesus,
como a espiritualidade nos ama, como nos acolhem, como nos ajudam de todas as maneiras. Basta que nós possamos abrir nossos corações, nossas mentes e assimilar, guardar com muito carinho tudo isso que nos é ensinado. Quando conseguirmos colocar tudo em prática, Senhor, que mundo melhor será este? Que Jesus nos abençoe, fortaleça nossos bons propósitos, que Maria Santíssima ilumine todo este mundo sofredor neste momento tão sério, tão triste, que possam as lágrimas serem recolhidas por essa espiritualidade e os corações aliviados das suas dores. Que todos possamos atravessar esses momentos com muita fé, com resignação e a certeza, pensando nas palavras que o nosso querido Chico sempre nos dizia: tudo passa, isso também passará. Que Jesus nos abençoe a todos e fique conosco e nos deixe a sua paz em nossos corações. Que assim seja.